Que é isso, hein, turma? Nada de luta, a gente vai falar de luta. Tá chegando aí o UFC 305, um card muito bom, já vai ser dia 17 de agosto, agora o próximo sábado. E a luta principal da noite aí, que vem dando o que falar, na verdade, vai ser entre o campeão dos pesos médios, o atual campeão aí dos pesos médios, Dricus du Plessis, contra o fenômeno aí, polêmico pra caramba, Israel Adesanya. Uma luta que promete muito, né? Aliás, principalmente porque tem aquele tempero especial da rivalidade, da coisa de um atleta não gostar do outro. O Israel Adesanya e o Dricus du Plessis se odeiam. Os caras, os caras toda vez que se encontram ou que estão falando um do outro, meio que se ofendem, hein? Até mais por parte do Israel Adesanya. E eu entendo que isso veio mais pelo comentário que o Dricus du Plessis acabou fazendo em relação a ele ser o primeiro verdadeiro campeão africano, né? No UFC. Por que ele falou isso? Ele falou que ele vai representar de verdade a África, um campeão realmente africano. Por quê? Porque ele nasceu na África, cresceu na África, se tornou lutador na África e ainda reside na África, se prepara para as lutas, tudo. Ainda mora lá na África, sabe? Então ele fala que ele é o verdadeiro campeão que representa aí o continente africano e não os outros, os outros três, que no caso seria o Israel Adesanya, o Kamaru Usman e o Francis Ngannou. Obviamente que não foi um comentário meio pesado, a galera não gostou, principalmente o Israel Adesanya. Parece que o Francis Ngannou e o Kamaru Usman também seguiram na mesma linha de não acreditar aí, não gostarem desse comentário, até porque, né, eles são da África, mas o que o Dricus estava querendo dizer é que eles se tornaram lutadores fora da África, e eles representam, além da África, outros lugares, né, onde eles treinam, onde eles moram, e o Dricus, o que ele insinuou com isso é que ele, além de nascido na África, ele não só nasceu lá, mas como ele cresceu lá, ele treina lá, ele ainda mora lá e tem muito orgulho disso tudo. Bom, é uma polêmica assim, bem estranha na verdade, porque eu acho que acaba sendo meio irrelevante, né? Uma discussão meio boba, mas, bom, de alguma forma isso foi valoroso pro Dricus du Plessis, né? O campeão, atual campeão, dizer isso, e do outro lado afetou bastante, né? Mexeu ali com os nervos ali do Israel Adesanya e dos outros aí, o Kamaru Usman e o próprio Francis Ngannou. Até por isso que tem essa polêmica entre os dois, ficou ainda mais interessante, sabe? Essa rivalidade entre os dois. Na luta quando o Du Plessis acabou vencendo o Robert Whittaker, o Adesanya subiu no octógono para enfrentar, mostrar ali que ele estava pronto para enfrentar o Du Plessis, pronto para defender o cinturão dele, e teceu ali, declarações meio pesadas em relação, assim, parecia amigável, mas depois ele meio que pegou pesado, assim, e aí o clima ficou bastante intenso ali em cima do octógono, e aí eles estavam planejados para se enfrentarem em setembro do ano passado, no UFC 293, mas aí o Dricus du Plessis acabou tendo uma lesão no pé, algo do tipo. Como era uma luta de extrema importância, ele decidiu, né, até por precaução e até aviso ali dos seus médicos, que não deveria participar. Então ele saiu fora da luta, e foi quando o Sean Strickland entrou no lugar aí do Du Plessis e lutou com o Israel Adesanya, e conseguiu uma grande vitória e tomar o cinturão da Adesanya. E qual que foi o fator, assim, vamos dizer, que foi predominante, que foi uma coisa que fez uma grande diferença na luta do Sean Strickland com o Adesanya? Foi a pressão, aquela forma de lutar, buscando a luta o tempo todo, colocando pressão, sendo agressivo, sabe, andando pra frente o tempo todo, não dando espaço pro oponente nem pensar, nem atirar muitos golpes. Esse é o estilo do Sean Strickland lutar, né? E foi isso que ele fez contra o Adesanya. E o Adesanya se mostrou muito desconfortável com esse tipo de
de estratégia de luta. Não foi à toa que o Sean Strickland conseguiu vencer. Mas em janeiro de 2024, o Sean Strickland foi defender o cinturão dele contra o Dricus du Plessis, que daí já recuperado dessa lesão que ele teve no pé, foi lutar contra o Sean Strickland em janeiro desse ano. E aí é que a gente viu que os dois, tanto o Dricus du Plessis quanto o Sean Strickland, eles dividem mais ou menos do mesmo estilo de luta, de colocar pressão, de buscar a luta, de ser agressivo o tempo todo ali no combate e assim, de um jeito às vezes não muito técnico, sabe? Que as pessoas, né, acabam... Elas gostam de ver, assim, de uma forma geral, você tem que apresentar os golpes de forma limpa, de forma bem efetuada e tudo mais. E é uma coisa que a gente não vê, nem no jogo do Du Plessis e nem no jogo do Sean Strickland. Mas o que a gente vê é pressão. Os caras partem pra cima e jogam golpes o tempo todo, golpes fortes. E os dois são extremamente eficazes nisso. Só que na luta deles, o Du Plessis foi mais eficaz. Acabou conectando melhores golpes. Foi uma luta próxima, tanto que foi por decisão dividida. O que, na minha opinião, foi um dos árbitros terem dado a vitória pro Sean Strickland foi meio estranho, sabe? Mas opinião é opinião, fato é fato. Por isso que a gente tem que ter regras claras para dividir opiniões de fatos. Essa foi uma opinião minha e que é irrelevante, né, pro caso. Mas o que interessa é que o Du Plessis venceu a luta e agora, finalmente, eles vão ter essa oportunidade de fazer essa luta. Dois representantes aí do continente africano, dois africanos lutando pelo cinturão dos pesos médios do UFC. É a primeira vez na história que isso acontece. E assim, como eu falei, os nervos estão à flor da pele, porque os dois acabam se provocando o tempo todo. E o que realmente que interessa é que os dois querem muito essa luta. Não só o Du Plessis, para se reafirmar ali como um grande campeão, sendo que o Adesanya, como eu falei, é considerado aí o segundo melhor peso médio da história, e é uma vitória do Du Plessis sobre ele, né? Colocaria o Du Plessis aí numa posição muito boa dentro da categoria, e de continuidade muito boa. O Du Plessis tem 7 lutas aí dentro do UFC, todas vitórias. Tem várias lutas, como eu falei, até de kickboxing, 39 lutas e nenhuma derrota. O Adesanya tem 80 lutas de kickboxing e 75 vitórias, ou seja, é outro patamar. E assim, até o nível de competição do Adesanya em relação a isso, né? Lutou com grandes nomes muito maiores, não só no kickboxing, como no UFC também. Lutou contra grandes nomes, defendeu o cinturão, como eu falei, por 2 vezes. Depois perdeu pro Poatan o cinturão, voltou lá numa revanche com o Poatan e recuperou, né? Conseguindo uma grande vitória em cima do Poatan. E uma coisa interessante sobre até a vitória que ele teve sobre o Poatan é que o Poatan estava pressionando. E ele estava se sentindo incomodado, sabe? Porque o Poatan estava andando para frente. E aí o Adesanya meio que pega um golpe de encontro e conecta bem. O Poatan se sente, ele conecta mais um e a luta acaba. Mas ele estava acuado, o Adesanya estava acuado. Ou seja, porque o Poatan estava andando para frente. Uma coisa que o Dricus du Plessis faz muito bem, que é andar para frente, que é pressionar, buscar a luta. Então, nesse quesito, eu acho que o Dricus du Plessis tem um fator extremamente positivo vindo para esse combate com a Adesanya, que é esse estilo de luta, de buscar. Porque a galera fala também, o Adesanya, né, a técnica dele é muito mais refinada, ele luta de forma muito mais clara. Eu concordo, o Adesanya é um lutador fenomenal. Mas o que faz o Dricus du Plessis meio que até diferenciado é a forma dele lutar, de ele andar pra frente buscando os golpes jogando os golpes de todo quanto é jeito, e isso dificulta bastante, principalmente pro cara que executa a técnica de forma muito clara, de forma muito boa, porque quem executa a técnica de forma muito boa tá esperando a mesma coisa do outro lado. Quando você acha um cara todo diferentão, todo estranho no jeito de jogar golpes, no jeito de entrar pra luta e tudo mais, isso dificulta muito o combate, sabe? E do outro lado, além de que o Du Plessis tem ótimas quedas. O Adesanya, inclusive, a faixa roxa do André Galvão, até um brasileiro, nosso brasileiro aí, grande campeão de jiu-jitsu e tudo mais, até de MMA já lutou também. Mas o Du Plessis, além de ter ótimas quedas, ele tem um jogo de chão sólido, bom, ele é finalizador, sabe? O que pode ser um fator decisivo para essa luta também. Ou seja,
sem sombra de dúvidas, vai ser um combate daqueles de deixar a galera doidinha. Até uma coisa interessante que tem acontecido, não sei se vocês têm acompanhado, é que o treinador do Duplessis está usando um taser, sabe aquela maquininha que dá choque na hora do treino? Se você tá fazendo alguma coisa errada ou fazendo um corpo mole, o treinador vai lá e dá um choque no cara, entendeu? Para ele reagir mais rápido. Achei interessante, mas obviamente que não deve ser real aquilo ali, até porque eu acho que acabaria atrapalhando, mais atrapalhando do que ajudando. Mas de qualquer forma, como eu falei, a luta vai ser sensacional e vai ser na Austrália. A Austrália é bastante... Eu já lutei na Austrália com o Taito Iwasa, que é uma luta que eu também quero falar, que ele vai lutar nesse card também. E sempre que você tem um evento do UFC acontecendo na Austrália, os aborígenes, sabe? Os indígenas lá, australianos, eles fazem uma recepção, né, para os atletas e tudo mais, da forma que é na cultura deles e tudo mais. É muito interessante, é muito legal. Eu vivi isso. Eu vi até um canguruzinho lá, vou pegar um canguruzinho e tudo mais. Foi bem legal. E eles fizeram isso agora para recepcionar lá o pessoal do UFC 305 que vai acontecer. E isso é algo assim bastante interessante. O Duplessis, inclusive, nem participou muito. O Adesanya fez parte da celebração e tudo mais, dançou junto com o pessoal, e o Duplessis meio que ficou de lado, só observando. Eu acho que ele tá focado, ele sabe do momento, né, que ele tá vivendo, do quão importante é isso para a carreira dele. E o Adesanya, eu gosto do estilo dele, sabe? Da forma com que ele luta e da confiança que ele tem. E, assim, de forma geral, como eu falei, deixem aqui no comentário de vocês se vocês realmente acham que essa vai ser uma grande luta, quem vocês acham que vai vencer, não sei o quê. Eu acho que, assim, ó, o Duplessis, por essa forma de lutar, por essa estratégia que ele usa nas lutas, de colocar pressão, e esse tipo de estratégia ser uma coisa que afeta muito o Adesanya, principalmente quando a gente viu isso, né, na luta dele contra o Sean Strickland, vai ser mais ou menos naquela pegada, sabe? Como eu falei, dois grandes atletas, mas eu acho que vai dar Duplessis, por esse estilo de luta. A não ser que é coisa que, né, a luta traz pra gente, que o Adesanya pegue aí o Duplessis num golpe de encontro novamente, um golpe surpresa, assim como ele fez com o próprio Poatan. E outra luta interessantíssima que tem, inclusive, como co-main event da noite, né, antes da luta principal, o Kai Kara-France contra o Steve Erceg, que é no peso mosca, até 57 quilos, 56,700, por aí, que vai ser o co-main event da noite. Os caras são duríssimos. Essa vai ser uma luta também daquelas de tirar o fôlego, sem sombra de dúvida. O card todo tá sensacional. Mas essa luta também tá muito boa. E uma coisa que eles têm em comum é que os dois lutaram com o nosso campeão peso mosca, atual campeão peso mosca do UFC, que é o Pantoja. E o Pantoja, meu amigo, venceu os dois. Então agora eles estão se enfrentando aí para provavelmente ver quem em breve vai lutar com o Pantoja novamente. Mas uma luta que eu quero também ressaltar e falar com vocês é até essa luta que eu comentei que quando eu lutei na Austrália, eu lutei contra o Taito Iwasa. O Taito Iwasa tá lutando nesse evento também, que vai ser na Austrália. E ele vai lutar contra o Jairzinho Rosenstruck, que é o outro cara que eu também já lutei. Só que com o Taito Iwasa, eu venci por nocaute. Com o Jairzinho, eu perdi por nocaute. Então, foi meio pesado assim, mas eu tive uma experiência de me preparar para os dois. Então, eu acho que vai ser uma luta bastante interessante também para o card principal. E é a luta, né, entre os pesos pesados, aquele negócio que eu já falei para vocês. A porrada é mais embaixo, faz barulho, até a última cadeira lá da arena consegue ouvir o barulho das pancadas. E assim, os estilos de luta do Taito Iwasa com o Jairzinho são um pouco diferentes. O Jairzinho é muito forte, tem uma pegada, um poder de nocaute muito forte nas mãos, mas eu sinto que ele é mais limitado, mais... é essa palavra, mais limitado do que o Taito Iwasa. O Taito Iwasa eu acho que tem um pouco mais... O arsenal dele é um pouco mais vasto, podemos dizer. Entendeu? Ele consegue se movimentar bem, buscar outros ângulos, assim, chuta bem. Inclusive, a minha luta contra ele foi bastante complicada, porque ele me apresentou para o chute na panturrilha. Meu amigo, que dor é aquela? Ele me deu... Ó, no segundo chute eu já comecei a me encostar meio que na grade. No terceiro chute que ele me acertou na panturrilha,
eu percebi, não consigo mais caminhar. Não consigo mais caminhar. A dor era tanta, dói tanto o chute na panturrilha, que eu falei, caramba, e agora? Aí eu me encostei na grade, Taito Iwasa veio pra querer me pegar ali, e aí eu conectei um golpe de encontro ali também, ele sentiu o golpe, eu aproveitei o momento, finalizei a luta. Ainda bem, venci a luta. Contra o Jairzinho eu não tive essa mesma atitude, e acabou que ele se impôs ali, conseguiu conectar um cruzado assim, bem esticado, forte em mim, eu senti o golpe, ele aproveitou o momento e acabou a luta. Agora os dois lutando um aí contra o outro, vai ser uma luta interessante, eu acho. Se o Taito Iwasa ficar bitolado em aceitar a luta em pé, eu acho que as maiores chances de vencer, de que a luta acabe antes do tempo por nocaute ou nocaute técnico, são do Jairzinho. Agora, se o Taito Iwasa for inteligente o suficiente, ou o time dele, né, para chamar a atenção dele e meio que variar o jogo, dar uma complicada no jogo do Jairzinho, meio que derrubar, sabe? O Jairzinho pesa 120 quilos, o limite da categoria, ele é um cara bastante pesado. O Tuivasa, se bem que o Tuivasa também, mas o Tuivasa tem assim, se mostra mais bem condicionado, tem um gás melhor, movimenta bem também durante o octógono, que isso é um fator extremamente importante. E eu acho que se ele souber aplicar uma estratégia boa, tentar derrubar o Jairzinho ou tentar outros ângulos de luta, ele vai ter mais chances de sair vencedor desse combate do que só aceitar a trocação com o Jairzinho. Na minha opinião, aí 60% Jairzinho para vitória e 40% Taito Iwasa. Mas é isso aí, essas são as minhas opiniões aí para o UFC 305, sem sombra de dúvida, um eventaço. Me digam aqui nos comentários se vocês acham a mesma coisa que eu ou não. E não esqueçam aí de dar aquele like aí no vídeo, ativar as notificações, conferir se está inscrito já no canal. E a gente segue daqui, dando os nossos pitacos. Caramba, malhei bíceps hoje. Tá grande. Vamos que vamos.